Olá, eu sou a doutora Estela Kapler, psicóloga e pesquisadora na área do desenvolvimento infantil, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o cérebro e a adaptabilidade no neurodesenvolvimento infantil. O cérebro humano é um órgão complexo e mutável que não depende apenas dos fatores biológicos para o seu desenvolvimento. Ele depende também da interação dos fatores biológicos com as questões sociais, ou seja, com os fatores e as interações sociais com outras pessoas para o seu desenvolvimento. A plasticidade cerebral, que é típica dos seres humanos, a gente pode considerar que ela se constitui uma vantagem da nossa espécie, porque ela permite que o cérebro humano, diferentemente do cérebro de outros animais, ele continue a se desenvolver mesmo após o nascimento. Por isso que a gente tem tantas influências no desenvolvimento cerebral desses fatores externos. E isso se constitui, então, uma vantagem e explica, em parte, esse período de infância estendida. Então, os seres humanos têm um longo período de infância e que eles estão sendo cuidados e supervisionados e precisam de uma pessoa para alimentá-los, para cuidá-los durante um longo período de tempo, diferentemente de outras espécies. Para que a gente entenda melhor o que é a neuroplasticidade, a gente precisa entender quais são os elementos que atuam nesse processo. Então, nós temos o neurônio, que envia para o nosso corpo inteiro uma série de informações e através das suas sinapses. A rede que esses neurônios formam pode ser chamada de neuroplasticidade. Então, algumas coisas do dia a dia, como piscar os olhos, se mover a cabeça quando a gente ouve algum barulho, ou fazer uma atividade, ou mesmo gravar um vídeo. A gente não dá muita atenção a isso, né? Mas enquanto a gente está fazendo essas atividades, essas tarefas, uma série de informações está passando por essas redes. Bom, é claro que a gente precisa considerar que cada ser humano e cada criança vai absorver as informações e perceber o mundo da sua maneira. Então, o que eu estou querendo dizer? Baseado no nosso desenvolvimento, as experiências desse desenvolvimento do cérebro, principalmente nos 3 primeiros anos de vida, as experiências que nós tivemos nesses primeiros anos de vida, eles foram muito importantes também para o desenvolvimento cerebral, ou seja, privações de afeto, privações alimentares, do próprio ambiente e outras limitações que ocorreram nesse período, eles afetaram diretamente nesse desenvolvimento. Algumas pesquisas realizadas em instituições de acolhimento, os conhecidos orfanatos, há algumas décadas e séculos atrás, diagnosticaram problemas para o neurodesenvolvimento, como problemas de crescimento, problemas de fala, ou na linguagem de uma maneira geral, problemas no desenvolvimento motor, cognitivo, enfim, uma série de questões relacionadas ao desenvolvimento neuropsicomotor que estavam relacionadas à privação ambiental e à privação de afeto. Então, crianças que tinham sido abandonadas, sofreram negligência, maus tratos e tinham sido inseridas nessas instituições, nos orfanatos, acabavam tendo esses prejuízos, do cuidado coletivo, do cuidado institucional como um todo. Então, prejuízos para o desenvolvimento. O que não quer dizer que uma intervenção precoce junto a crianças que sofreram maus tratos e negligência não é válida, pelo contrário. Se a gente tiver uma criança que tenha passado, por exemplo, por uma questão de maus tratos ou negligência, e essa criança passar por uma espécie de programa, ou um cuidado mais individualizado, ou ter
Então, a partir de um momento da sua vida, cuidados individualizados no ambiente familiar considerado saudável, essa criança pode se desenvolver de uma maneira mais adequada, tenha mais bem-estar, tenha menos consequências desse período inicial, então, de negligência. É claro que as crianças, elas vão se desenvolver de maneiras diferentes, como eu disse, a depender dessa percepção que elas tenham. E como eu disse lá no início, que o cérebro humano é um órgão complexo e mutável, a neuroplasticidade pode atuar diretamente nessa questão. Então, os valores e as crenças que a pessoa vai desenvolver, elas são próprias daquele indivíduo. O que eu estou querendo dizer? Cada um percebe o mundo, né, o seu mundo de uma maneira particular e subjetiva, mas a neuroplasticidade permite que, se a gente tiver com uma habilidade prejudicada em algum momento, que a partir de uma intervenção, ou seja, de uma terapia, de um tratamento, vamos colocar aqui na questão da fala. Se a gente tem uma criança que passou por um período inicial de privação, em que ela não teve oportunidade de expressar a fala ou desenvolver aquela linguagem, ela pode passar por um período de intervenção com um profissional da fonoaudiologia, em que esse profissional vai trabalhar através de uma terapia, fazer alguns exercícios para que aquela criança desenvolva então a fala. Então isso é possível em decorrência dessa capacidade de neuroplasticidade que é tão importante para nós seres humanos. Bom, eu espero que através desse vídeo eu tenha contribuído um pouco mais para os seus conhecimentos nessa área de neurodesenvolvimento, em especial falando aqui da plasticidade cerebral, e espero que você tenha aí bons estudos e até a próxima!